Olá, meu nome é Paula Campos Andrade, estudante de Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. O projeto Dimensões Psicossociais do Acolhimento e Integração de Imigrantes e Refugiados em Florianópolis, existente desde 2013, tem por objetivo estudar os impactos das migrações voluntárias e involuntárias na saúde mental dos sujeitos. O processo migratório vai além do deslocamento geográfico, pois gera desdobramentos nos âmbitos psíquicos, sociais e culturais no sujeito, no seu país de origem e no país de acolhimento. As diferenças e as mudanças que decorrem do processo migratório podem levar a um estado de vulnerabilidade psíquica, ou seja, um estado em que o sujeito apresenta uma baixa resistência quando confrontado aos desafios que a vida impõe. As modificações do território, inerentes aos processos migratórios, demandam reflexões voltadas à adaptação dos serviços socioassistenciais e de atenção psicológica no atendimento ao imigrante e ao refugiado. No Brasil, são poucas as políticas destinadas a esta população, produzindo uma sobrecarga das ONGs e das instituições religiosas frente à crescente demanda de trabalho. Aliada às limitações macro e micropolíticas nacionais, a complexidade inerente ao fenômeno requer um aprofundamento nos estudos migratórios. O exposto evidencia a relevância social e científica deste estudo que busca compreender as dimensões psicossociais do acolhimento e integração de imigrantes e refugiados em Florianópolis. O objetivo geral é relatar a experiência como bolsista de iniciação científica no projeto Dimensões Psicossociais do Acolhimento e Integração de Imigrantes e Refugiados em Florianópolis, do Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas, NEMPSIC. Os objetivos específicos são analisar e categorizar artigos científicos para a revisão sistemática de literatura do projeto, redigir enquanto coautora o artigo de revisão sistemática, participar da discussão dos projetos dos pós-graduandos do núcleo e integrar as respostas dos formulários sociodemográficos dos mestrados do projeto. No primeiro semestre de 2020, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, trabalhei nas atividades à distância, ou seja, as reuniões, as diferentes pesquisas e a redação do relatório foram integralmente realizadas em casa. Na finalidade do núcleo ampliar e atualizar sua produção intelectual acerca do projeto, deu-se continuidade a uma revisão sistemática de literatura, da qual eu participei nos diferentes processos de seleção e categorização dos artigos e redação da discussão e dos resultados. A revisão é orientada pela pergunta: quais as formas de expressão do sofrimento psíquico em imigrantes forçados? Com o objetivo de alcançar os diferentes estudos que tratam da questão, em suas diversas formas de apreensão do fenômeno. Participei das reuniões de projeto destinadas a reunir todos os pós-graduandos do núcleo em torno de discussões sobre seus respectivos projetos e produções individuais. Os encontros acontecem com frequência quinzenal ou mensal, de acordo com as demandas dos estudantes. Ao longo da minha experiência enquanto bolsista, abordei em conjunto com os meus colegas as estruturas das entrevistas dos projetos de mestrado, assim como as condições de aplicação das mesmas em tempos de pandemia. Auxiliei pós-graduandos no processo de revisão das dissertações, atuando como juíza, o que consiste em avaliar e determinar se um determinado artigo é compatível ou não com os critérios de inclusão e os objetivos do projeto. Nas pesquisas de mestrado do núcleo, os participantes respondem a um formulário sociodemográfico que recolhe algumas características como país de origem, gênero, etnia, etc. Com a finalidade do núcleo ter como um registro uma amostra dos participantes das pesquisas de mestrado do projeto, agrupei os formulários sociodemográficos de cada mestrando participante do projeto. Colaborei na tradução de um artigo do francês para o português, em conjunto com uma das professoras responsáveis pela orientação das atividades do núcleo. Por fim, em reuniões com todos os integrantes, debatemos os possíveis posicionamentos e as possibilidades de ação do núcleo frente à pandemia causada pelo novo coronavírus. O movimento social nos fez repensar modos de fazer circular iniciativas desenvolvidas por parceiros da Rede de Atenção a Imigrantes e Refugiados na Grande Florianópolis e como o NIMPSIC poderia contribuir no atual cenário. A pandemia impôs desafios para além de questões pessoais, ligadas ao risco de contaminação e afetação psicológica decorrente do contexto atual. O PIBIC me ofereceu a possibilidade de uma inserção gradativa no campo da pós-graduação e uma ampliação na minha perspectiva de trabalho e estudo.